desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, aqui na Rede 316. Já conseguimos o contato com o nosso querido pastor Pedro Moura, que já está aqui comigo. Bom dia, meu pastor, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom dia, Elber. Tudo tranquilo, graças a Deus. Tivemos um probleminha aqui, mas o Romeu conseguiu solucionar. E eu estava dizendo a ele, o texto de hoje é contra o nosso maior inimigo e ele estava perturbando, mas ele foi vencido. Verdade. Mas está tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo? O senhor está em Salvador? Eu estou em Salvador, sim, graças a Deus. E você, tá bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo em paz, né? Estamos aqui, né? Hoje em Brasília está um friozinho gostoso, amanheceu um frio, não tão frio, mas um solzão lá fora, um céu maravilhoso. Imagino que Salvador deve estar daí para cima, né? Deve estar maravilhoso já o dia. Tá um pouquinho de sol, um pouquinho de nuvem, ouviu? Sim. Mas Salvador a gente não pode confiar, não. É chuva, daqui a pouco sol forte na cabeça da gente. Muito bom, Salvador é maravilhoso, né? Muito bom. Como diz um amigo Olha, meu... a outra vez, na semana passada, a gente falou na muqueca. Sim. E eu me esqueci de convidar você para quando chegar a Salvador vir aqui. Eu já convidei o Mouta, já convidei o Fabrício, todo mundo. Sim. Ninguém vem comer a moqueca aqui, viu? Ah, com certeza. Isso aí já está agendado desde hoje. Só não sei o dia, mas já está agendado. Mas, meu pastor, olha só, sim, nós vamos começar aqui o nosso bate-papo, mas nós temos aqui um remanescente. Tem uma pergunta da semana passada, né, de uma pessoa mandou aqui. Ainda sobre o tema da semana passada, né? E eu achei também bem interessante. Ele está dizendo o seguinte, pastor, e o desfecho que ele fez aqui também eu achei bem, bem severo. Ele falou assim: pastor Pedro, refiro-me ao programa da última sexta-feira, no dia 2 de julho, quando o senhor falou sobre a pérola de grande valor e disse que era a igreja. Eu estou acompanhando as suas aulas aqui na Rede 316, mas no meu entendimento, a igreja nunca poderá ser a pérola. Eu lembro que o Senhor disse que a pérola tem uma impureza, que pode ser um grão de areia. Concordo com o Senhor, mas, para mim, a pérola tem uma impureza e a igreja está cheia de impurezas. Eu sou sincero. E não sei, ele está dizendo, eu sou sincero, e não sei como Deus suporta a igreja, mas ele prometeu que vai vomitá-la. Meu Deus, então não vai escapar ninguém, pastor? Tem o nome da pessoa aí? Silvio lá da Paraíba, pastor, ele é lá da Paraíba. Só não mandou a cidade. Silvio Leite, tomara que ele esteja ouvindo, não é? Sim. Mas eu digo ao Silvio assim, eu fiquei muito triste com isso, irmão Silvio. Mas eu digo a você, Silvio, que com todo o carinho pastoral, que não é a igreja que está cheia de impureza. Somos nós, eu e você, meu irmão. São os nossos pecados que sobrecarregam a igreja. E quando nos damos conta desses pecados, dessas impurezas nossas, nós procuramos sempre o recurso mais fácil, né? E qual é o recurso mais fácil? É transferir para a igreja. Envolvemos todos os membros da igreja, né? Condenamos todo mundo juntamente. Agora, o irmão Silvio, eu creio que o irmão precisa crer no noivo da igreja, o Senhor Jesus, acreditar que Ele é capaz de preparar a sua noiva para as bodas. E o Senhor Jesus está preparando essa noiva. Né? Pode ser que a igreja esteja se parecendo com uma noiva ainda no salão, à tarde. Se você for a um salão de beleza à tarde para ver uma noiva, você vai se espantar, não é?
que ela está com aquele cabelo assim esticado, aquela cara cheia de creme. Ela não está parecendo uma noiva, mas à noite ela vai estar deslumbrante e todo mundo vai ficar em pé para olhar para ela quando ela chegar na porta da igreja. De modo que, às vezes, nós pensamos assim da igreja, mas Jesus tem um amor incondicional pela igreja. Ele deu a vida por ela. Agora, para mim, irmão, o Elber, eu acho que o irmão Silvio não interpretou bem essa ideia de vomitar, que está lá no capítulo 3, onde se fala da igreja de Laodiceia, a Apocalipse capítulo 3. Mas ele disse que vai vomitar a igreja, mas Deus nunca falou isso. Cuidado, irmão Silvio. O Senhor Jesus, sim, quando ele falou a 7 diferentes congregações, a palavra dele é específica para alguns crentes da congregação em Laodiceia. Mas observe que ele diz que em Laodiceia outros vão vencer. Se olhar para aquela história de Laodiceia, eu sei quase de cor sobre as igrejas, mas eu estou aqui aberto em Apocalipse capítulo 3. E então, olha o que Jesus disse, olha como a palavra dele é plena de amor com a igreja de Laodiceia. Ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amam. É amor puro, irmão Silvio. E ele diz mais, e veja que palavra de graça, que oferta de graça que ele dirige a Laodiceia. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Olha, que coisa linda. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, isso me emociona, meus irmãos. Até as entranhas. Eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. O que significa isso? Que Jesus quer receber os arrependidos de Laodiceia. Jesus sempre, irmão Silvio, quer redirecionar a vida dos crentes. Ele nunca quer destruir. De modo que os que forem vomitados, com certeza, não pertencem à igreja. O segredo, para mim, Silvio, é procurar descobrir tudo quanto o Senhor Jesus ama e passar a amar também. E ele ama de tal modo a igreja que deu a vida por ela. Eu fiquei triste, irmão Silvio, mas eu confio na sua sinceridade. E espero que, com a ajuda do Espírito de Deus, o irmão repense essa posição. Creio que será bom o irmão buscar. Eu sempre digo às pessoas que estão me ou questionando ou mandando que eles devem procurar o pastor para ajudá-los nessa dificuldade. Mas ame a igreja. O Senhor Jesus deu a vida por ela. Um abraço fraterno, irmão Silvio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Volta a palavra para você, Elber. Amém, querido. Obrigado, pastor Pedro. Silvio, obrigado, meu irmão. Que o Senhor continue falando com você. Você está tendo uma tremenda de uma oportunidade. Eu entendi perfeitamente a colocação do pastor Pedro também. Mas vamos ao assunto da semana, né, pastor? Desta semana. E de fato, hoje, o assunto de hoje tem muita gente que tem dúvida mesmo, né? Que nós vamos falar lá sobre 1 Samuel, quer dizer, nós não, Senhor. 1 Samuel, capítulo 28, versículos de 1 a 25. Mas muita gente, a gente conversa com muita gente, tem gente que acredita piamente nesta situação, ao pé da letra mesmo, né? Então, assim, a nossa querida Osete Diniz, né? Lá de Osete, agora eu fiquei na dúvida, não sei se é querida ou é querido, mas enfim, a pessoa Osete Diniz, lá de São Paulo, capital, está dizendo o seguinte: pastor Pedro, já ouvi muitas explicações sobre o episódio do rei Saul e a pitonisa de Endor. A última vez, um conferencista afirmou que, de fato, Samuel apareceu mesmo. Saul o viu e falou com ele. Conheço pregadores que pregam exatamente o contrário, e eu comungo com a opinião deles. Não creio que Samuel apareceu a Saul, mas eu gostaria de conhecer a sua interpretação.
muito obrigada. Então é a Osete mesmo, é a nossa irmã Osete, tá aí, tá plugada com a gente e mandou aí essa pergunta, pastor. Opa, até hoje é a pior de todas, né? A mais complicada, né? Né? Olha, a Osete é uma pessoa muito querida, você não sabe, Albert, mas ela foi contemporânea comigo no Seminário do Sul, lá pelos anos 70. Eita. E ela mandou essa pergunta para minha esposa. Elas são muito amigas, sempre mantiveram contato desde aquele tempo. A Osete é de Belém, do Pará. Conterrânea. Mas vive em São Paulo já faz muito tempo. Eu acompanho a amizade dela e prezo muito a amizade dela com a minha esposa Dulce. Agora eu quero dizer a ela que a questão dela está entre um dos textos mais controvertidos. Sim. De modo que, com frequência, como ela mesma disse, há diversidade de interpretação. Um diz que Saul falou com Samuel, viu Samuel, falou com Samuel. Outro diz que não viu, não falou. E a minha opinião é que o pomo da discórdia é aquela mulher. Sim. Ela colocou Saul no bolso e ele caiu bonitinho, como eu não sei se aí em Brasília se fala isso ou na sua região, mas caiu de patinho no bolso daquela mulher. Sim. E como todo crente que se afasta de Deus e se deixa cirandar por Satanás, não é? Sim. E digo mais, aquela mulher continua colecionando adeptos incautos até hoje. Ela engoda os mal-intencionados, os incautos, os bem-intencionados, os apologistas de heresias e até bem-intencionados que querem interpretar a palavra de Deus com sua própria autoridade, né? Com seu próprio poder, sem a ajuda do Espírito Santo. Também gente inadvertida, né? Eu falo inadvertidos aqueles que relegam a interpretação da própria Bíblia. A Bíblia, não tem ninguém que interprete a Bíblia melhor do que a Bíblia. Sim. E outra coisa, também a ajuda, lá capítulo 8 de Romanos, versículo 26, a ajuda do Espírito Santo. Então, o que é aquela mulher? Ela é uma necromante, né? Na verdade, ela é uma ventríloca. Ela perpetrou ali com Saul, e Saul já estava totalmente rejeitado por Deus, portanto, sem nenhuma ajuda dos céus. Foi pura obra de Satanás. Aliás, é sempre bom ter cuidado com esse anjo. Ele é muito poderoso. E Paulo diz que ele é cheio de todo engano. A principal arma dele é o engano. De toda malícia, de toda injustiça. E ele não se cansa, disse Paulo em Atos, capítulo 10. Ele diz que Satanás não se cansa de perverter os caminhos de Deus. De modo que ele usou uma feiticeira para enganar o rei Saul. E vai continuar enganando. Agora, observe, quem foi que buscou a tentação? Quem foi que caiu em tentação? Jesus disse a Pedro que Satanás vive como um leão ao redor, buscando a quem. E pediu Satanás com muita ousadia, Jesus disse que Satanás rogou para cirandar com Pedro. Isso é colocar Pedro numa peneira, cirandar é colocar numa peneira para jogar para cima, como se faz com o trigo. Já pensou você na mão de Satanás e ele jogando você para cima? Você não sabe onde você vai cair, não é? Sim. Mas Jesus disse, eu roguei ao Pai. Há uma oração, Elber, que se antecipa ao mal. Lembra-se que Jesus disse, não nos deixes entrar em tentação? Sim. Mas livra-nos do mal? Sim. Essa oração está lá no Pai Nosso. E esse mal aí, tanto o adjetivo quanto o artigo são neutros, de modo que esse mal aí tanto é uma coisa ruim que pode acontecer, quanto o próprio maligno. Então, se você ora, livra-nos do maligno, você está correto com o original. Se você diz livra-nos do mal, você também está correto. Agora, o texto é muito amplo, eu não vou ler o texto todo, por causa do nosso tempo. Eu sugiro que os meus ouvintes tenham uma Bíblia, e de preferência de papel, e se puder um lápis, melhor ainda, para anotar o que for
mais importante. Agora eu vou destacando os versículos para nossos breves comentários. O contexto é: Saul está totalmente sem comunicação com Deus. Deus o havia rejeitado. Tudo quanto ia acontecer com ele, Deus disse a ele através de Samuel. Ele não gostou. Lembra-se que quando Samuel falou com ele que Deus havia escolhido um outro melhor do que ele para ser rei, ele pegou a capa de Samuel e rasgou aquela capa. Olha que Samuel era um idoso, né? Ele foi violento com um idoso, de modo que, e rasgou a capa de Samuel. E Samuel, sem nenhum temor dele, usou assim uma espécie de analogia, de metáfora, disse: Deus rasgou o reino de você, deu a um melhor do que você, e você rasgou a minha capa. Agora a minha capa, eu posso comprar outra amanhã, mas você não pode, porque você está definitivamente separado de Deus. Pois bem, esse é o contexto, né? Davi soube de tudo isso, Davi se escondeu, fugiu para o deserto com medo da represália de Saul. Saul sempre quis matar Davi, né? Então é mais ou menos esse o contexto do texto que a irmã Osete sugeriu. Então, versículo 5 diz que ele viu o acampamento dos filisteus e foi tomado de medo. O hebraico dessa sentença disse que ele estremeceu com grande estremecimento. Ele é como uma pessoa que tem fortes emoções, estresse, ansiedade, pânico, terror, tudo ao mesmo tempo. É o estado dele que está aqui. O verbo que é usado pelo agiógrafo é o verbo harad. Esse verbo é melhor traduzido como terrificar. Ele ficou terrificado quando ele viu, olha, só de ver o arraial dos filisteus. Mas isso já foi bem mais adiante, né? No versículo 6, ele consultou ao Senhor. Ele sabia que Deus não respondia mais a ele, mas ele consultou. E Deus não respondeu. Olha, os métodos de Deus antigos estão aqui nesse versículo 6. Sonho, Urim e profetas. Mas nenhum desses meios Deus atendeu. Aliás, Samuel já havia dito isso a ele. Mas mesmo assim ele tentou, ele era todo poderoso, né? Ele achava que ele podia tudo, até mudar a opinião e a vontade de Deus. Não conseguiu por sonho, nem por Urim. Alguém vai perguntar, e o que é Urim? Urim e Tumim. Eram dois métodos que Deus... Alguns dizem que era uma pedrinha, duas pedrinhas diferentes. Outros dizem que era um dadozinho pequeno, que era usado para descobrir a vontade de Deus. Hoje nós temos a vontade de Deus exarada na Bíblia. Quem quiser saber a vontade de Deus, não precisa subir para monte, para ficar com as mãos levantadas, para Deus lhe falar a vontade, porque o que Deus vai dizer a ele é: minha vontade está na minha palavra. Então, o fato de Deus não responder mais a Saul tornou-o totalmente descontrolado, em pânico, sem apoio divino. Versículo 7, ele diz, manda os servos dele: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. E eles disseram: há uma em Endor. Endor é perto do vale de Jezreel. Aliás, perto do lugar onde os dois exércitos se acamparam para essa próxima guerra. Então, o que esse versículo está ensinando? Que Saul, sem apoio do céu, procurou o apoio do inferno. Percebeu bem? Deus não me ouve, eu vou procurar uma feiticeira. E o que ele passa a fazer é inteiramente condenado por Deus. E observe que ele não tem um líder temente a Deus. Até o faraó tinha líderes que temiam a Deus na casa do faraó.
Mas Saul não tem um líder que tema a Deus para lhe dizer, desses que estavam com ele, e não é? Porque ele tinha aquele general Abner, que era um homem temente a Deus. Mas não teve um que o reprovasse. Então, uma outra questão é que Saul havia expulsado todos os necromantes de Israel. Não por temor a Deus, mas por hipocrisia mesmo, que está provando agora que ele é um hipócrita, né? Ele expulsou todos e agora procura um. E achar um necromante naqueles dias, em Israel, era uma tarefa assim, quase que inglória. A lei condenava, né? Deuteronômio 18 diz prognosticador, feiticeiro, agoreiro, quem consulta os mortos, mágico. Tudo isso a Bíblia diz que é abominação diante de Deus. No livro de Levítico, consultar os mortos é se contaminar. Imagine, Deus está dizendo, eu sou o Senhor, você não deve se contaminar com aqueles que consultam os mortos, nem com os feiticeiros. E o profeta Isaías faz aquelas famosas perguntas retóricas, que a pergunta retórica aqui exige uma resposta não é? Acaso consultará um povo a seu Deus? Acaso não consultará um povo a seu Deus? A resposta é consultará sim. Acaso a favor dos vivos consultar-se-ão aos mortos? A resposta é não. Claro que não. Essas são duas perguntas retóricas que Isaías, o profeta, é lá no capítulo, é bem conhecido esse texto, lá no capítulo 8 do livro do profeta Isaías. Então, o que Saul cometeu aos olhos de Deus foi uma abominação. E eu pergunto, Elber, já adiantando o argumento final para tentar responder a querida irmã Osete, eu pergunto, Deus envolveria Samuel, seu servo, já no paraíso, que é o lugar dos que servem a Deus, né? Não é o Hades, é o paraíso que é o lugar. O Hades está em oposição ao paraíso. O Hades está embaixo, o paraíso está em cima. Lembra-se que aquele fariseu que estava no Hades ergueu os olhos para ver o Lázaro lá no paraíso com o pai Abraão? Então, será que Deus envolveria? Claro que não. Envolveria Samuel em abominações? Os abomináveis, segundo a Bíblia, em Apocalipse 21, não fazem parte de uma lista de pessoas condenadas ao inferno? Como é que Samuel vai se tornar uma abominação para vir a um terreiro, para uma feiticeira, para uma necromante, fazê-lo subir? Versículo 8, Saul disfarçou-se. Saul era um disfarçado, né? Vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher. E lhe disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Olha, o que é necromancia? Necros, em grego, é morte, e manteia é adivinhação. Então, necrosmanteia é adivinhar por meio da morte ou por meio dos mortos. De modo que é uma total abominação a necromancia. Mas esse texto diz que ele se disfarçou. E olha, Saul se disfarçar é quase uma impossibilidade, porque ele era um brutamontes, ele era um gigante. O soldado mais alto de Israel batia nos ombros de Saul. Imagine como é que um gigante daquele se disfarça. E há até, Elber, irmã Osete, quem pense que Saul era um psicopata. Eu não vou por essa linha, não, viu? Eu até aconselho a leitura, eu não li o livro, mas eu li o resumo do livro, a leitura do livro da doutora Ana Beatriz. Ela escreveu um livro, Mentes Perigosas. Ela não afirma que Saul e Judas eram psicopatas.
Mas ela disse, eles eram irrecuperáveis. E eu concordo com ela. Não creio que Deus escolhesse um rei psicopata para o seu povo, para reinar, para dirigir os destinos do seu povo. Mas que ele era uma mente perigosa, era, né? É para ver que a chamada dele foi tão gloriosa, mas nos dias imediatos da chamada dele, ele se tornou um homem perigoso, um marido perigoso, um pai perigoso. Ele era capaz de matar Jonatas, ou qualquer um dos filhos, a menina que queria casar com Davi. Um líder dele, ninguém era amigo de Saul. Ele tinha subalternos que tinham medo dele, ele era violento, e Saul era daquele tipo capaz de qualquer coisa para se manter no poder. Está se vendo que Deus não quis ouvi-lo, ele procurou o diabo, né? Então, é Deus e o diabo, né? Como diz aquele filme daquele baiano, Deus e o diabo na terra do sol. É irreverente, né? Versículo 8. Elber, você pode interromper, viu? Se Não, você precisar. tá. Não, senão você vai perder aí a linha. O senhor pode perder a linha, não? Pode seguir aí que tá todo mundo caladinho aqui, anotando tudo. Graças a Deus. E eu aqui me tremendo de medo. Então ele diz, eu peço que você adivinhe pela necromancia e me faça subir quem eu disser. Veja que arrogância. Quem ele quiser, ele pode fazer subir, né? Todo-poderoso, autossuficiente, um rei que se arroga o direito de trazer um defunto de volta ao mundo para atender seus caprichos, seus interesses. E pior, usando recursos demoníacos, abomináveis, necromantes, né? Pessoas abomináveis diante de Deus. Ele mesmo, Saul, já havia condenado, como eu disse, os feiticeiros. Agora, com hipocrisia, procura um deles. Portanto, ele, totalmente rejeitado por Deus, como eu disse, fechando esse ponto, ele se entrega ao diabo. Respondeu ao que foi que a mulher disse. Bem sabes, olha, ela é outra hipócrita. Viu? Aqui é um colóquio de dois hipócritas, de dois disfarçados. Sim. Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos, porque, pois, me armas cilada a minha vida para me matar. E Saul jurou em nome de Deus, ele ainda ousa usar o nome de Deus. Nenhum castigo te sobrevirá, né? Ele sabia que Deus não o ouvia mais, já não o ouvia mais, já não o respondia mais, já tinha dito tudo o que queria através de Samuel, que a essa altura já estava morto. Logo depois que Samuel falou com ele também, Samuel morreu. Então, a mulher disse, quem te farei subir? Quem te farei subir? Ele disse, faze-me subir, Samuel. Olha a expressão, subir. É interessante que o judeu que chega novo para Israel é chamado de olé, aquele que sobe. E a mesma palavra é usada ali quando ela diz etmi alelar. Etmi alelar. Isso é, eu vou fazer subir quem para você? Essa pergunta que ela faz. E usa a palavra olé, que é aquele que sobe, mas é o que sobe para Israel como novo imigrante judeu. Então, qual é a minha pergunta aqui? Subir de onde? Olha, ela pergunta, eu vou fazer subir a quem? Que é a estratégia para ela saber quem é, para na hora ela dizer que era aquele mesmo que ele pediu, né? Tudo estratégia mentirosa. Subir de onde? Onde é que estão os espíritos dos mortos que em vida servem a Deus? Embaixo da terra? O espírito, não, o que está embaixo da terra é o corpo, aguardando a ressurreição. Mas o espírito, subir da terra, é falso. O que está embaixo é o Hades, o lugar dos mortos sem Cristo. O lugar dos crentes, desde o primeiro que morreu, é o paraíso.
não o Hades. Lembra-se que Elias foi levado para cima numa carruagem? Lembra-se que o Lázaro estava em cima? Podia ser visto debaixo do Hades? Quem te farei subir? Subir não é subir debaixo da terra, não é para Samuel. E perguntar pelo nome já é estratégia montada para as sucessivas mentiras que ela vai perpetrar de agora em diante. Vendo a mulher a Samuel, quem é que viu Samuel? A mulher gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Ué, que é isso? Ela grita não porque tenha visto a Samuel, mas por causa de Saul. Gritou em alta voz e dirigiu-se a Saul e disse: por que me enganaste? Porque tu mesmo és Saul. Não tem nada a ver com a aparição de Samuel. Na hora que ela gritou, o Elber, irmã Osete, ela devia dizer: é Samuel, ele está ali, vejam, ele está ali. Mas ela não disse isso. Ela disse que Saul enganou-a, porque ele era mesmo com todo o disfarce. Claro, eu já disse que Saul era inconfundível. Ele não podia se disfarçar. Ele era um tipo que nenhum disfarce, só se ele andasse de joelhos para parecer menor do que o que ele era, né? Lembra-se que Paulo chama-se Saul? Por isso que ele adotou o nome de Paulo, que significa pequeno, para ele ser bem o oposto de Saul, que era o grande, o maior do exército de Israel. De modo que é uma farsa. Ela não gritou: olha Samuel ali, olhem para ali, ele está ali, olhem naquela direção. Mas ela gritou: por que você me enganou, Saul? Não tem nada a ver com a aparição de Samuel, a interferência dela. Segundo, ninguém ali na cena viu coisa nenhuma. O grito foi apenas para apavorar mais ainda a Saul. Mas ele mesmo não viu nada, os soldados dele também não viram nada. Vejam a continuação. O que o rei disse a ela: não tema, não temas. Quer dizer, não tenha temor de eu ser Saul. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo, olha, a primeira coisa que ela disse: vejo um Deus que sobe da terra. Vamos analisar rapidamente o versículo. Primeiro, não temas. Como ele podia garantir que Deus não ia fazer nada com ele nem com aquela mulher? Ele já era destronado. Ele não tinha nenhuma segurança para dar a ninguém. Segundo, que vês? Por que ele perguntou essa pergunta? Por que ele perguntou a ela: o que você está vendo? É porque ele viu também? Ele mesmo não viu nada o tempo todo. Só a feiticeira disse que viu. Terceiro, ela disse: vejo um Deus que sobe da terra. Qual é a palavra desse texto dela? Elohim. Ela disse: Elohim ra'iti olim min haaretz. Literalmente, vi Elohim, Elohim é um plural, vi Elohim subindo da terra. Prestem atenção, a palavra Elohim, esse nome é um plural. Ela disse lá: vi um Deus, mas ela usou a palavra Elohim. Então ela teria que ter dito: vi deuses. Elohim é plural. Elohim só é traduzido no singular quando indica o nome de Deus. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. Esse é o primeiro nome de Deus em toda a Bíblia. Quando traduzido no plural, que a palavra é plural,
Porque nós, em português, temos a letra maiúscula para indicar Deus com a letra D maiúscula e Deus com a letra D minúscula, o Deus falso. Mas em hebraico não tem letra maiúscula. Então, o que ajuda no hebraico é o contexto. De modo que a tradução deveria... A palavra Elohim, ela pode ser traduzida por deuses, por anjos, por juízes. Então, a tradução deveria ser vi deuses subindo da terra. Esta é Aliás, a Peshitta, que é aquela versão siríaca da Bíblia, ela traduz assim. Ela traduz vi deuses subindo da terra. E essa que é a tradução literal do texto, quando ela disse Elohim raiti olim min haaretz. Isso é vi deuses subindo da terra. Essa é a tradução. Pode ser vi anjos, né? Vi juízes subindo da terra, mas ela disse um Deus, mas ela usou o plural, em vez de dizer vi deuses. Então ela viu mais de uma pessoa, se é que ela viu. Ela viu muitos deuses subindo da terra, porque Elohim, se ela usasse Eloá, se ela usasse El, tudo isso podia ser no singular, mas ela usou Elohim. Ok, eu pergunto, por que deuses e anjos subiriam da terra? Há deuses embaixo da terra, no Hades, por exemplo. Porque Hades também é sepultura. Há deuses na sepultura? Também. Há anjos na sepultura? Também. O Lázaro não estava em cima? Por que Samuel estaria embaixo, se ele também é servo de Deus? Agora, lembre-se que a Bíblia fala em espíritos malignos. Se há um Deus, como ela afirmou, o Espírito Santo é Deus. E não sobe do Hades. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. Jesus desceu do céu. O Pai Nosso está nos céus. A Trindade e anjos de Deus não sobem da terra obedecendo ao comando de uma feiticeira. Olha que ela está falando na palavra Elohim. Porque se ela dissesse, vejo um homem, é outra coisa. Então, a pergunta de Samuel é desconcertante e revela toda a face. Ele diz, que vês? Quer dizer, ele não viu nada. E se ela viu alguma coisa, viu demônios. Porque os anjos que são demônios, sobem da terra. Há um filme assim interessante, Ghost. É um filme muito famoso. Quando aquele criminoso mata o ator principal, sobem umas imagens da terra e puxam ele para baixo. Lembra-se que os anjos levaram o corpo do Lázaro, mendigo, para o seio de Abraão. E quem levou o espírito do rico para baixo? Anjos também, que são demônios. Porque ele foi encontrado no Hades, no lugar dos mortos sem Deus. Qual foi a pergunta dele seguinte? Como é a sua figura? Ele não viu, nem viu a figura. E ela disse, vem subindo um ancião. Olha, não é mais um Deus. Não são deuses. Não é anjo, não é demônio, não é juiz que vem subindo. Agora é um ancião, ela já mudou. E ele está envolto numa capa. Que tal? Lembra-se que Saul rasgou a capa de Samuel? De modo que ela deu... A figura que ela disse que estava vendo era exatamente a descrição de Samuel que Saul conhecia plenamente. E o que é que diz o texto? Saul entendeu que era Samuel. Observe que ele não diz Saul viu a Samuel. Saul entendeu. O versículo 14 é um versículo para se marcar na Bíblia. Entendeu
inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Como é a sua figura? Ele não viu nada. A pitonisa disse: vem subindo um ancião, bem com uma capa, enrolado numa capa, bem ao gosto do freguês. Não é mais um deus, não é mais um anjo, não são deuses, como o original registra que ela disse. O original disse que ela viu deuses. Agora é um ancião, enrolado em uma capa que Saul bem conhecia. De modo que o agiógrafo, o autor do livro, ele não disse Saul viu que era Samuel. Ele disse Saul entendeu pelo relato da feiticeira que era Samuel. Ele mesmo não viu nada, nem Deus, nem anjo, nem deuses, nem ancião, nem coisa nenhuma. Ele somente creu numa feiticeira. E estava uma mulher que estava morrendo de medo de ser morta por ele. Ele entendeu. Então, não creu em Deus, não creu em tudo que Samuel disse a ele, mas creu numa feiticeira. Inclinou-se com o rosto em terra. Já estava inclinado diante de uma feiticeira e agora está inclinado diante de um demônio. Samuel disse a Saul, olha, Samuel disse a Saul. Esse versículo 15 é o pomo da discórdia. Porque os defensores de que tudo aquilo ali é verdade, pronto, encontramos a prova de que era Samuel mesmo. Nada disso. Essa prova, se é que existe alguma, despreza todo o contexto do texto. Lembre-se, Saul nada viu, ele entendeu que era Samuel pelo relato da feiticeira. Os soldados dele nada viram e não podiam ver, porque se eram deuses, se eram anjos, eles são desencarnados. Como vê? Quem é que vê espírito? Anjo, para ser visto, tem que assumir a forma de homem. Então, quem falou? Samuel? Não. Samuel não falou nada. Quem falou foi a própria pitonisa. E falou da história do reinado de Saul, que ela bem conhecia. E por que eu estou dizendo que quem falou foi a mulher? Porque ela era ventríloca e falou como se fora Samuel. E eu não estou buscando isso em qualquer lugar, não. A Septuaginta, que é aquela versão grega do Antigo Testamento, que foi feita lá em Alexandria, no Egito. A Septuaginta lê assim. Eu vou dizer o grego. Zefetasimoi gnaika engastrimion. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que buscai-me uma ventríloca. O que Saul disse foi, ele usou a palavra engastrimiton. Engastrimiton é ventríloco em grego. A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. De modo que essa segura tradução da Septuaginta é que deveria nortear nossas traduções. A mulher era uma ventríloca. Portanto, é a mulher ventríloca que está falando, não Samuel. Samuel já estava no paraíso, o lugar onde repousam os espíritos dos servos de Deus, não debaixo da terra. Espíritos não voltam, nem do Hades, nem do paraíso. Isso é ensino perverso. O Senhor Jesus Cristo diz que há um abismo. Um abismo. Não podem sair de lá, do Hades, e não podem sair do paraíso. Lucas, naquela história, capítulo 16, do homem que acordou no Hades. Jesus disse que é uma impossibilidade o espírito do Lázaro voltar ou o espírito do rico voltar. Há comentaristas e até teólogos que eu conheço, ex-professores meus, que acreditam que houve uma permissão de Deus para que Saul tivesse uma visão de Samuel, logo num terreiro de feitiçaria, de necromancia,
de adivinhadores, de gente que consulta os mortos, né? O texto diz que Deus não se comunicava mais com Saul. Portanto, essa interpretação de que Deus deu uma oportunidade, uma permissão para Saul ver Samuel, por que ele não deu antes? Por que quando Saul consultou por todos os meios que eram para ser consultado, Deus não respondeu a ele? Vai consultar, vai responder através de uma feiticeira que Deus abomina? Não é verdade? Sim. Não, vou terminar agora. Não creiam em pessoas que fazem espíritos humanos voltarem à Terra. Ninguém tem acesso aos mortos. Se comunicam com espíritos malignos que se passam por pessoas mortas. Meu pai teve uma experiência dessas nos primeiros dias da sua conversão. Ele tinha 25 anos, mais ou menos. Ele estava num lugar onde ele nunca tinha estado antes. E começou a chover e ele se protegeu na porta de uma casa que tinha uma cobertura maior. E ele percebeu que havia ali dentro uma mulher fazendo um trabalho de feitiçaria. E ele sempre foi muito ousado em defender a verdade. Ele abriu a porta e viu que a mulher estava consultando um espírito de um morto. E ele citou aquele versículo de Eclesiastes 9 para ela. Ela disse a ela: os mortos não têm parte neste século. Ele disse que a mulher olhou para ele e os olhos dela eram vermelhos como fogo. E ela disse a ele: os mortos. Ele disse que a voz dela era uma voz estranha. Ela disse a ele: os mortos não têm parte neste século. Você sabe quem está do seu lado? Seu pai e seu irmão, um de cada lado. Meu avô já havia morrido e meu tio, que se chamava Miguel, irmão de meu pai, também já havia morrido aos 4 anos de idade. Meu pai já estava com 25 anos. Quando esse episódio, 25 para 26 anos, quando esse episódio aconteceu. Quem disse àquela mulher que meu tio estava morto e meu avô estava morto? Foi de Satanás. A voz era de Satanás, a voz que ela estava falando não era uma voz daquela mulher, daquela própria mulher. Então, são espíritos que a Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 22, diz que há espíritos mentirosos no mundo. Espíritos mentirosos. Portanto, espíritos não sobem do Hades, nem espíritos descem do paraíso. É uma total impossibilidade. Mas demônios, sim, como no caso de Endor. E eles se manifestam, enganam os seguidores de seitas assim, e os incautos. Vou concluir. Irmã Osete, por séculos, os estudantes da Bíblia debatem essa história. E há muita interpretação distinta. No entanto, esse famoso texto, ele revela o fim de um rei, escolhido por Deus, que se desviou totalmente de Deus e foi totalmente rejeitado por Deus. Nesse estado final, sem saída, ele quis garantir a orientação divina por meio de uma feiticeira. Veja o que diz o texto de 1 Crônicas sobre este assunto. 1 Crônicas 10, 13 e 14, que muita gente não lê isso. Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade para com Deus, porque não havia guardado a palavra de Deus, e também porque buscou uma feiticeira e não ao Senhor, pelo que Deus o matou e transferiu o reino dele a Davi, filho de Jessé. Ficou claro o juízo de Deus sobre ele? Porque foi infiel? Porque não guardou a palavra de Deus? Porque não buscou a Deus
Mas ele buscou e Deus não respondeu. Não buscou no tempo. A Bíblia diz buscar o Senhor enquanto se pode achar. Um momento que não acha mais Deus. Buscou uma feiticeira para que essa pessoa abominável lhe transmitisse a palavra de Deus. Então, sobre a profecia da necromante, Saul não morreu no dia seguinte, como ela diz. Lembre-se que os filisteus ainda estavam arregimentando o exército naquele dia dessa entrevista dele. Eles ainda estavam arregimentando o exército, eles ainda estavam decidindo. O rei Aquis queria levar Davi e os seus soldados, e os chefes do exército dos filisteus não queriam Davi, não confiavam em Davi, embora o rei Aquis dissesse que Davi era como um anjo de Deus para ele, confiava totalmente em Davi, e Deus também poupou Davi de se aliar aos filisteus para lutar contra Israel. Olha, tudo isso estava acontecendo lá em Afec. Afec é próximo a Jezreel, onde eles iam concentrar os dois exércitos, um de um lado do vale de Jezreel, outro do lado, mas eles ainda estavam decidindo isso tudo a respeito da batalha, de modo que a batalha não começou no dia seguinte. E se tivesse começado no dia seguinte, Saul não morreu no primeiro dia da batalha, de modo que a profecia dela foi falsa, não é? Falsa, totalmente falsa. Eles ainda estavam se preparando no exército. De modo que é muito triste o fim de Saul, né? Eu gosto de comparar Saul com Judas. Observe, onde foi a última ceia de Saul? Foi com uma feiticeira. Onde foi a última? E depois ele morreu. Depois da última ceia ele morreu. Onde foi a última ceia de Judas? Foi com os apóstolos, mas quem estava com ele? A Bíblia não diz que Satanás encheu o coração dele na hora da ceia? Ele estava na companhia de Satanás. O que foi que aconteceu com Judas? Depois da última ceia ele também morreu. Que coisa triste que aconteceram com esses dois infiéis, perversos, que tiveram toda a oportunidade de serem grandes homens para o reino de Deus. São sérias as consequências de não ouvir a palavra de Deus e não obedecer à sua vontade. Meu querido Elber, minha querida irmã Osete, muito obrigado por sua pergunta. Eu espero que os meus ouvintes tenham sido abençoados com essa palavra. Você também, Elber, e toda a equipe da Rede 316. E agora fico à sua disposição, Elber. Maravilha, pastor. É bom demais ouvi-lo, viu? E olha só, eu recebi aqui da nossa produção, deixa eu só ver aqui o que é que eles me passaram aqui, né? Ele está falando o seguinte: toda vez que o senhor entra, a audiência, né, que a gente tem lá um mapa de audiência, né, as pessoas que estão plugadas e tal, aí dois fenômenos acontecem. O nosso WhatsApp para, lá um ou outro manda um recadinho, né, e a audiência também aumenta aí 30%, porque é mais de 30% das pessoas, de gente que já tem um aplicativo no celular, né? Começa a chegar e tal, e fica todo mundo ali caladinho, é igual aula mesmo, né? Então, o povo aprendendo e bênção demais. Você vê que o senhor falou aí, eu acho que mais ou menos uns 45 minutos. Ai. Pois é, o senhor falou mais ou menos 45 minutos e passou, parece que parece que falou 5 minutos. Né? Graças a Deus. E bênção demais. Mas muito bom, eu acho que, não sei se alguém mais tem mais alguma dúvida. Alguém mais tem mais alguma dúvida? Por favor, levante a mão. Que eu acho que ficou muito... A gente vai saber durante a semana, né? Isso, exatamente. Vamos ver se alguém mais tem mais... tem mais alguma dúvida, né? Teve uma pessoa aqui, pastor, deixa eu ver aqui, que mandou um recado. Deixa eu só ver se eu acho agora ele aqui. Tá aqui, ó. É o nosso irmão Genilson Vaz, não sei se o senhor vai lembrar dele. Ele está dizendo como não? Sim. É o presidente
da Ordem dos Pastores. Ah, então. Aí ele está dizendo o seguinte: que alegria ouvir o pastor Pedro Moura, meu professor de hebraico e Velho Testamento. É como se eu estivesse na sala de aula, na sala de aula da SB, há 30 anos atrás. Né? Ele Que maravilha. Ô, Genilson, um abraço para você, meu querido. Isso. E está aqui também plugado com a gente, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum recado de mais alguém aqui. Não, é só o povo mesmo, só elogiando e tal. Muito bem. Mas, pastor, que bênção, né? Que coisa boa. E tomara, então, que o pessoal que está plugado com a gente aí, se alguém mais tiver alguma dúvida, com certeza vai mandar para a gente. Mas eu acho que ficou muito claro, e principalmente essa parte em que a feiticeira era um ventríloco, né? Ou uma ventríloco. E isso é muito interessante. A palavra grega é ventríloca, né? Ventríloca. Sim. Tá no feminino, né? Sim. Engastrimitan. Ela era ventríloca. Sim. E que, então, acho que isso aí já muda, vamos dizer assim, todos os argumentos, né? Porque se alguém ainda falava que é uma permissão de Deus e tal, então acho que isso aí vai fortalecer muito, então, o argumento de que, de fato, foi Saul que mandou buscar, né? Agora, além do mais, a palavra Elohim que ela usou, que tinha que ser traduzida por deuses, e não foi traduzida por Deus. Não pode. A tradução de Elohim no singular é só para Deus, a não ser que esteja dizendo um Deus falso, e o contexto é a única coisa que nos ajuda, mas ela não usou nesse sentido. Ela disse, vi Elohim. Então ela viu deuses. Isso é um outro ponto. E o outro ponto é que a profecia dela não se cumpriu. Sim. Saul morreu na batalha, ele iria morrer mesmo, já estava. Deus, no livro das Crônicas, afirma que Deus causou a morte dele na batalha. E enquanto ela estava dizendo que Samuel disse, amanhã você estará comigo, onde? Lá embaixo. No texto diz que Samuel diz, amanhã você vai estar comigo, não vai estar coisa nenhuma, não é amanhã, e não vai estar lá embaixo, entendeu? Sim. Então, é uma profecia falsa. A Bíblia diz que quando a pessoa falar em meu nome, Deus dizendo, e a profecia não se cumprir, essa profecia é falsa, não fui eu quem falou. E se fosse Samuel mesmo, jamais ele erraria, né? Exatamente. Elber, deixa eu lhe pedir uma coisa. Sim. Muita gente me escreve para mim, para minha esposa. Minha esposa é minha secretária, viu, olha só. Elber? De modo que muita parte daquilo que sai bem aqui nessas coisas, eu devo a ajuda dela, as orações dela. Minha esposa ora muito por mim, claro. As orações dela. E a ajuda que ela me dá, ela não faz outra coisa até terminar esse quadro nosso aqui, só acompanhando para depois me dizer, fulano disse isso, fulano mandou isso, e na véspera manda mensagem para todo mundo, e graças a Deus pela vida dela. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, eu quero lhe pedir uma coisa. Sim. As pessoas se comunicam comigo e com ela, dizendo, o horário é muito ruim, é horário de trabalho. Então, você, a semana passada, disse que vai haver uma reprodução do quadro na terça-feira, às 21h. Seria possível confirmar isso para os ouvintes? Sim, inclusive tem vários ouvintes aqui perguntando, né, se está sendo gravado. E eu queria dizer para vocês que deu errado aqui, não foi gravado não, a gente perdeu tudo. Brincadeira! Hoje, quando a gente brincadeirinha. Mentira hoje, né? Se isso acontecer, pastor, a gente vai ter que botar a mão na cabeça do Romeu. Coitado do Romeu, né? Não, gente, é o seguinte, olha, foi gravado sim, e na terça-feira a gente vai estar reprisando, e também fica no site, né? Fica lá como Spotify no site, você pode também pegar aí
na íntegra, né? Todo esse bate-papo aí, né? Essa aula mesmo, né? Tá muita gente aqui, a gente está recebendo muitos WhatsApps aqui, pessoal agradecendo, né? O João Francisco, acho que é ovelha tua, pastor, ele está aqui mandando um abraço fraterno para o senhor, dizendo que é amigo e... Ex-ovelha, a gente chama ele de João Louro. Ah, isso, então. Ele... Muito amigo, querido. Isso, então. Tá lá em Salvador, né? E tá aqui, tá plugado com a gente também. E... Então, assim, tem muita gente parabenizando, né? Parabenizando a rádio, né? Que acertou em cheio ter conseguido convencer o senhor para estar aqui toda sexta-feira. Um prazer, um prazer. Então, Elber, então a pessoa tem que baixar o Spotify, não é? Não, houve, eu falo no modelo, no módulo Spotify, né? Porque a pessoa pode baixar lá, eu acho que já ela ouve direto da rádio mesmo, né? Ela ouve direto da rádio, lá, só acessar o site da rádio, né? No nosso podcast, né? No caso, não Spotify, pastor, acho que eu me expressei errado, é podcast, no estilo podcast, tá? Então, as pessoas vão acessar lá rede316.com.br e lá vai estar, né, gravado, não agora já imediatamente, mas daqui a algumas horas, porque o pessoal lá, a equipe técnica lá dá um trato, edita algumas coisas, e aí é só procurar lá Desvendando Textos Difíceis e vai estar no site da rádio, a pessoa pode ouvir à vontade, e aqui na rádio vai estar reprisando na terça-feira às 21 horas. Bom demais, né? Então vai ter esse reprise. Pastor, eu muito feliz mais uma vez de poder ouvi-lo, de poder mais uma vez aprender. Eu estou aqui, né? Fiz aqui as minhas anotações e foram muitas, né? Eu estava aqui quietinho, mas depois eu quero ouvir pelo menos mais umas 4 vezes, já que a gente tem essa oportunidade de estar gravado, para poder a gente assimilar bem, mas gostei muito mesmo. Que o Senhor continue abençoando o Senhor. Tem mais alguma coisa? Se eu queria falar mais alguma coisa, tem mais... O senhor pode ficar à vontade aí para as suas considerações. Somente 3 coisas. Sim. Primeiro, para os meus ouvintes. Não creiam que Saul falou com Samuel. Isso não é bíblico. Não é verdade. Segundo, não creiam que há pessoas que têm acesso aos mortos, que se comunicam com mortos, que espíritos de pessoas mortas voltam a este mundo. Não. São espíritos mentirosos. 1 Reis 22. Portanto, são demônios capazes de fazer maravilhas. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Lembre-se que Lutero teve uma visão com Satanás. Satanás apareceu a Lutero como se fosse Jesus. E Lutero deu um grito quando viu, pulou para trás e disse: vá de retro, Satana. Ele usou essa expressão. E Satanás disse para ele: como é que você sabe que sou eu? Ele disse que porque você não tem os sinais da cruz. Olha só. Então, mas ele pode enganar e ele engana a muitos. E meu amigo, meu irmão, ficar, por último, com a palavra de Deus. Aquela palavra que meu pai, pastor José Moura, disse à feiticeira naquele lugar lá, onde ele estava passando a chuva. Os mortos não têm parte alguma, diz o hebraico, não tem parte alguma neste século. Nem a sua memória, nem o seu amor, nem o seu ódio, tudo isso pereceu com ele. Não tem parte alguma em nada que se passa debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 11, eu aconselho meu ouvinte a ler todo esse capítulo 9 de Eclesiastes. E nada de dizer, isso é do Velho Testamento. O texto que nós lemos e analisamos também é do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é a palavra de Deus. João 17. Jesus disse sobre o Antigo Testamento: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Um abração, meu amigo, Deus o abençoe a sua casa, abençoe, livre você, blinde você desse mal, dessa pandemia, e a todos os meus ouvintes, em nome do Senhor Jesus.
Amém, pastor. Muito bom mais uma vez ouvi-lo, repetindo, né? Que o Senhor também possa continuar guardando, se cuida. Dá um abraço na esposa. E sexta-feira que vem temos mais, permitindo Deus, né? Se Deus quiser. Amém. E as questões estão chegando e o pessoal da produção aí deve estar recebendo, né? Sim, esse material. Sim. Que eu vejo aqui, chegou mais uma. E eu fico aguardando para a gente listar para o dia. Na semana é que a gente indica qual é a questão da semana. O pessoal da produção, na sexta-feira, eles informam isso. Certo, perfeito. Meu pastor, muito obrigado. Até sexta-feira, bom fim de semana. E sexta-feira, em nome de Jesus, estaremos aqui mais uma vez com Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia com o querido pastor Pedro Moura. Bom dia para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, aqui na Rede 316.